Olá pessoal, sou o Lucas Farias e hoje eu vou trazer para vocês os fundamentos da linguagem de programação do Python. Então, pegue a pipoca, pegue papel e caneta e tome breves anotações se assim desejar. A parte boa é que tudo que fizermos na aula de hoje, você não vai precisar instalar nada na sua máquina, pois vamos utilizar recursos do próprio Google para poder executar os códigos da aula de hoje. Para acessar essa plataforma, você vem aqui no site do colab.research.google.com e você pode acessar o Python Notebook para poder executar. Já estamos aqui na plataforma e vamos renomear aqui o nosso notebook para Fundamentos. Massa! Note aqui na parte superior esquerda que temos código e texto. Então você pode mesclar textos informativos para poder adicionar informação para o seu conteúdo. Então vamos adicionar um título aqui, o Fundamentos de Lógica de Programação com Python. Como toda boa linguagem, o Python pode ser utilizado como calculadora. Então, se você executar o comando 1 mais 3, ele vai retornar para você o valor de... Olha lá, a primeira execução ela está alocando recursos, aí pode ser um pouco mais demorada, mas depois flui tranquilamente. Então, 1 mais 3 retornou 4. Se você fizer uma subtração, 5 menos 2, ele retorna 3. Uma multiplicação, 6 vezes 7, retorna 42. Uma divisão, 43 dividido por 6, ele retorna 7,166667. Professor, mas eu lembro que uma divisão de dois inteiros retorna um número inteiro. Pois é, o Python, quando você divide dois valores, sejam ele inteiro com float ou float com float, ele vai retornar para você um número de ponto flutuante que exibe as casas decimais. E se você desejar, por exemplo, saber qual é somente a parte inteira dessa divisão, você utiliza o barra barra. Então, 43 barra barra 6 vai retornar para você somente o 7. E para pegar o resto da divisão, você utiliza o símbolo do porcentagem, como sempre foi. Então, 43% 6 vai retornar 1. Se 6 vezes 7 é 42, mais uma unidade, esse excedente para 43 é de 1 unidade. E qual é o maior valor inteiro que conseguimos representar? Bem, se nós utilizarmos, por exemplo, a linguagem Java como referência, o tipo long ele consegue representar 2 elevado a 63 menos 1. É o maior valor inteiro. E tem mais uma vantagem em Python. A potência pode ser representada utilizando asterisco, asterisco. Então, 2 elevado a 63 menos 1 vai retornar para você esse número aqui, que já é um número bastante considerável. Mas o Python tem uma vantagem. Se você utilizar um número que excede esse valor, por exemplo, 2 elevado a 1000, o que acontece? Um erro? O meu computador vai explodir? Não. O 2 elevado a 1000, ele vai executar esse número aqui, que note que eu preciso do auxílio da barra de rolagem para poder visualizá-lo por completo. Enquanto eu tiver memória disponível, o Python ele aloca a memória para você poder utilizar números que excedem esse valor aqui para valores que possuem o tamanho default. Massa, mas nem somente de tipos inteiros é que se faz uma calculadora. Você pode utilizar também valores de casas decimais ou de pontos flutuantes. Então vamos para a segunda sessão da aula de hoje. A primeira sessão, nós conhecemos um pouco os tipos inteiros e vimos como o Python pode ser utilizado para operações simples de uma calculadora. Nessa segunda sessão, vamos observar aqui o tipo de ponto flutuante. Tipo de ponto flutuante. E o que é que muda, professor, quando a gente utiliza tipo de ponto flutuante? Bem, quando você utiliza o tipo de ponto flutuante, você pode executar as mesmas operações que você estava executando na sua outra máquina. Então, por exemplo, 7,5 mais 4, por exemplo, retorna 11,5. Se você fizer uma operação de subtração, multiplicação, divisão, potência, por exemplo, 2,1 elevado ao quadrado, por exemplo, retorna 4,41. Se você fizer uma subtração, multiplicação, 6,4 menos 2, por exemplo, retorna 4,4 e assim por diante. Então você consegue utilizar essas operações, mas utilizar sempre os valores fixos na sua linguagem pode não ser o melhor caminho. É bom você guardar ela em algum local. E aí nós vamos para o nosso terceiro conceito aqui, as variáveis. As variáveis são espaços de memória que permitem você armazenar um valor para realizar algum tipo de operação.
Por exemplo, se você quiser declarar uma variável π, e aí você vai armazenar nela um valor, por exemplo, 3.1415. Então, se você quiser exibir aqui, você vai observar, você atribuiu o valor, e aí o π, nesse momento, ele contém 3.1415. Aí podemos fazer operações usando essa variável. Se você quiser, por exemplo, definir que o raio é igual a 2. Então, o raio recebeu 2. E aí, beleza? Se você fizer π vezes o raio elevado ao quadrado, nós vamos ter a área da circunferência. Então, quando executarmos aqui essa expressão, nós vamos ter para um raio 2, esse valor de π, 12,566 é a área para a circunferência. Agora, se o raio for igual a 1, então se o raio for igual a 1, e eu executar esse mesmo aqui, essa mesma fórmula da área, eu vou ter que a área da circunferência vai ser 3.1415. Então, dependendo dos valores que a variável raio ela assumir, eu posso ter novos valores para essa expressão aqui que eu defini. Massa! Só que o que acontece se eu utilizar uma variável que ela não existe? Então, se eu adicionar aqui, por exemplo, não existe, e eu quiser que ele exiba o conteúdo dessa variável que não existe. Massa! O que foi que aconteceu? Isso aqui é uma mensagem de erro, e os erros são muito bons, são importantes porque eles indicam para você o que aconteceu no seu código e o que você pode fazer para melhorar. Aí note que ele fala aqui que o nome do erro foi o nome não existe, não foi definido. Bem, eu não atribuí nenhum valor para essa variável, então não tem como ele saber qual valor exibir. Existe um outro detalhe também. Note que quando eu utilizei essa variável, eu não declarei o tipo dela. Eu não disse que é uma variável que armazena tipo inteiro, tipo de ponto flutuante ou qualquer outro tipo. Então, como é que eu sei qual o tipo da variável naquele momento? Você pode utilizar o comando type, por exemplo. Então, se você utilizar o type raio, ele vai indicar para você o tipo que a variável raio ela está armazenando. Então, type raio retorna inteiro, porque a última definição que nós fizemos foi o raio recebendo 1. 1 é um valor do tipo inteiro, então o tipo da variável raio nesse momento é o tipo inteiro. Se você fizer type π, ele retorna para você float, porque a variável π naquele momento, 3.1415, ela é uma variável do tipo de ponto flutuante. E para utilizar, por exemplo, variáveis que utilizem ou armazenem valores, sequências de caracteres. Vamos observar agora na nossa próxima seção. Cadeias de caracteres ou strings. Não poderíamos deixar de utilizar, deixar de falar sobre cadeia de caracteres sem falar sobre o famoso Hello World. Então, se você quiser exibir o Olá Mundo, você pode executar o comando print, semelhante ao printf em C, ou system out print ln lá do Java. Então, se você executar print Olá Mundo e executar, ele vai devolver para você Olá Mundo, ou o famoso Hello World. Pois bem, e se você executar, por exemplo, aqui o type para verificar o tipo que uma determinada sequência de caracteres é? Você pode fazer, por exemplo, type Lucas. Aí ele retorna para você que é o tipo str, que é uma abreviação de string ou cadeia de caracteres, traduzindo para o português. Só que você pode ter percebido que em Python você pode representar essa cadeia de caracteres de várias formas diferentes. Ah, professor, eu vi que declararam lá o type utilizando aspas simples, simplesmente fazendo type, aspas simples Lucas. Tem alguma diferença? Olha só, se você executar somente com aspas simples, você vai ter aqui que também é do tipo string. Ah, professor, mas eu vi que em Python, quando eu executei, colocaram lá utilizando 3 aspas duplas, fazendo dessa forma. Ele continua sendo string? Continua sendo tipo string. Mas, professor, eu vi que aí colocaram lá uma quarta forma. E essa forma foi utilizando 3 aspas simples. Continua sendo string? Continua sendo o tipo string. Vamos observar. Então, essas 4 formas aqui são maneiras diferentes que você tem de representar o mesmo tipo. Todas elas representam uma cadeia de caracteres. Então, vamos observar agora alguns exemplos. Se você fizer aqui nome, recebe Lucas, por exemplo.
e você quiser exibir o nome. Ele devolve para você a cadeia de caracteres Lucas. Massa. Se você fizer, por exemplo, mas vamos supor que você queira colocar o aspas simples no meio da sua frase. Aí você pode fazer, por exemplo, Lucas recebe, ou dizer o nome de Lucas em inglês. Aí Lucas, aí coloca aspas simples, name. Como é que você faz para fazer isso? Porque ele identifica que essas aspas simples já é o final da sequência, aí ele não reconhece o final. Aí para você reconhecer a aspas simples no meio de uma cadeia de caracteres, você pode utilizar uma sequência utilizando 3 aspas simples, por exemplo. Aí você, se executar isso aqui e quiser exibir, por exemplo, o nome, ele vai exibir Lucas, aspas simples e nome, ou o nome de Lucas. Você pode fazer também utilizando aspas duplas. Então, se você fizer nome recebendo se você fizer Lucas recebendo aspas duplas name, você também pode representar essa aspas simples no meio da sequência. Ah, professor, mas eu decidi que eu quero também colocar aspas duplas no meio da minha sequência. Como é que eu faço para fazer isso? Para fazer isso, então, se você quiser, por exemplo, colocar name entre aspas, como é que você faria? Para esse recurso, você pode utilizar as aspas triplas. Aí você consegue executar aí, colocando... Opa lá, faltou espaço. Você consegue utilizar esse recurso, ó, Lucas, barra, aspas simples, para poder executar aqui, para exibir a aspas simples, o name entre as aspas, e por fim, você tem aqui que está tudo numa string. Então, essas 4 formas de você representar string é justamente para você poder diferenciar na hora de você exibir um valor. Mas se você quiser, por exemplo, quebrar uma linha, você lembra do barra n que representa o enter do teclado numérico. Então, se você fizer nome, recebe, Lucas, barra n, vou colocar meu sobrenome, Rodolfo, e você exibir isso, print nome, note que vai aparecer aqui Lucas Rodolfo, mas fica difícil para um ser humano verificar uma string com esse barra n no meio. Então, existe uma forma de você evitar colocar o barra n, que é utilizando aspas triplas. Então, se você fizer aqui, colocar literalmente o enter, mas ao invés do aspas simples, colocar aspas triplas, e você exibir a variável nome, note que ele também vai quebrar a linha. O Python vai entender que esses aspas simples é para fazer justamente essa quebra de valores. Perfeito. Dando prosseguimento aí na nossa aula, nós podemos observar agora um outro tipo que é muito importante para o que vamos ver para frente, que é o tipo booleano. O que vem a ser o tipo booleano? Bora lá. Opa. O tipo booleano, ele serve para verificar se a variável ela armazena valores como verdadeiro ou falso. Tipos booleanos. E ela vai ser muito importante para as operações lógicas que vamos executar a seguir. E quais são esses tipos? Ou é verdadeiro ou é falso. Não existe meio termo. Então, ou ele executa essa parte do trecho de código, ou não executa. Então, o Python ele tem para você o tipo true, de verdadeiro, e false, para falso. Ele retorna para você aqui verdadeiro ou falso. E você pode utilizar operações lógicas combinando esses 4 elementos aí do tipo booleano. Por exemplo, se você fizer aqui qual tipo para verdadeiro, qual tipo para falso, ele retorna para você que esse tipo é literalmente o true, é literalmente o tipo booleano e o tipo booleano. O tipo true e a variável true, esse valor true, ela retorna um tipo de booleano, tanto para true quanto para false. Se você combinar elas através de operações compostas, como por exemplo, verdadeiro e falso, e assim sucessivamente, você vai ter retornos também lógicos. Então, verdadeiro e verdadeiro, ele vai retornar verdadeiro. A operação lógica AND, ela só retorna verdade quando ambas as entradas elas são verdade. Se pelo menos uma entrada for falso
Então, se você tiver, por exemplo, verdadeiro e falso, ou falso e verdadeiro, ela vai retornar para você falso e falso. E se você tiver tudo falso, ela vai retornar para você falso. Só que existe um outro tipo de operação. Existe o ou lógico. Então, se você fizer aqui, por exemplo, verdadeiro ou falso, verdadeiro ou verdadeiro, ele retorna para você verdade. O operador ou lógico, ele vai retornar verdade quando pelo menos uma das entradas ela tiver o valor verdadeiro. Então, se você fizer true ou true, ela vai retornar verdade. Se você fizer true ou false ou true, ou simplesmente falso e falso, falso e falso, ele vai retornar para você verdadeiro em todos os três primeiros casos, exceto quando todas as entradas elas forem falsas. E por que isso é interessante, professor? Porque você pode fazer operações comparativas, do tipo 5 ele é menor do que 6, verdadeiro ou falso? Ou, por exemplo, 5 ele é igual a 6? Ou 5 ele é igual a 4? Ou 5 é igual a 5? E assim por diante. Você pode fazer tanto comparações de igualdade quanto de diferença. Então, 5 ele é diferente de 4. 5 ele é diferente de 5. Aí, se executarmos todas essas comparações, ele vai retornar verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, verdadeiro e falso. E você pode comparar também sequências de caracteres, strings. Se você fizer, por exemplo, Lucas, ele é igual a Lucas utilizando aspas duplas, ele vai retornar que é verdade, porque ambos os tipos aqui eles são do tipo string. E podemos fazer uma coisa aqui também interessante. Por exemplo, se fizermos uma variável chamada Lucas, ela receber a string Lucas. Até aí tudo bem. Mas aí a gente vai fazer Lucas é igual a Lucas, só que utilizando aqui, note que o L aqui é minúsculo, então Lucas com L maiúsculo, que está contido nessa variável Lucas, ela é igual aqui a Lucas com tudo minúsculo? Ela retorna verdadeiro ou falso? Se executarmos, é falso. Note que essa diferença aí do L maiúsculo para o L minúsculo dá uma diferença e eles deixam de ser a mesma string, diferente do exemplo anterior, que são exatamente a mesma sequência de caracteres. Ok, mas uma prática muito comum no nosso código é utilizar desvios lógicos. Para que servem os desvios? Os desvios eles servem para você executar partes do código ao invés do outra, caso alguma condição seja verdadeira, que é o caso quando a gente utiliza os tipos booleanos. Então, bora lá. Vamos falar um pouco a respeito dos desvios lógicos. Desvios lógicos. Bem, muito bem. Vamos declarar uma variável de nome, por exemplo, idade. Vamos dizer que idade recebe 18. Mas eu só quero dizer que a pessoa é maior de idade se alguma condição for satisfeita. Por exemplo, se a idade for maior do que 18. Nota essa expressão, se. Do inglês, o se pode ser descrito como if. Então, se essa variável idade ela for maior do que 18, aí eu vou fazer alguma coisa, por exemplo, exibir que a pessoa é maior de idade. Aí no Python, qual é a sintaxe do if? Você coloca if, coloca a expressão booleana que você quer verificar, por exemplo, idade maior que 18, e você coloca dois pontos para indicar que o que vem após é para estar executando dentro do if. Então, se idade for maior de 18, exiba, por exemplo, maior de idade. E coloque a idade do cidadão. Então, você pode colocar maior de idade e colocar aqui, por exemplo, que ele exiba a variável idade. Vamos executar, que é maior igual. Se a idade for maior que igual a 18, maior de idade, aí pronto, ele entrou aqui, maior de idade 18. Mas se a idade do cidadão for 17, se executarmos esse mesmo trecho de código, perceba que ele não exibiu nada, ou seja, a idade é maior ou igual a 18? Nesse caso, ela não é. Então, ele não vai exibir aqui que é maior de idade. E como é que a gente faria para poder colocar, então, que a pessoa é menor de idade? Podemos utilizar o caso se não, do inglês else. Então, se a gente colocar aqui, por exemplo,
idade aqui ele é 17, né? Então, idade recebe 17, mas se ela não for maior ou igual a 18, nós vamos exibir aqui que ele é menor de idade. Então, print menor de idade. Aí, se executarmos esse trecho de código, menor de idade, a idade é 17 anos. Mas existe um terceiro caso. Vamos supor que a pessoa seja também um idoso. Para a pessoa ser idoso, ela tem que ter pelo menos 65 anos. Aí, como é que você faria? Você pode utilizar o caso se não, que seria o elif, ou else if lá do C. Aí, para fazer a mesma coisa em Python, você faz o seguinte. Você coloca aqui após o if, elif, e coloca a condição para entrar nesse condicional, que seria a idade ser maior ou igual a 65 anos. Então, se a pessoa tiver, e faltou os dois pontos aqui, se a pessoa tiver maior ou igual a 65 a sua idade, nós vamos exibir que é um idoso. Então, podemos colocar aqui, por exemplo, pessoa idosa. E colocamos, pessoa idosa. E colocamos a idade. Então, se a idade aqui for, sei lá, 70 anos. Aí a idade é maior ou igual a 18? Ela é. Então, ela não vai cair nesse condicional. Então, perceba que a ordem da condição, ou a condição que você estabelece aqui, é muito importante. Se executarmos isso aqui, ele vai indicar que ela é maior de idade. Mas eu não quero que ela seja maior de idade. Eu quero que ela tenha apenas maior que 65, ela seja considerada uma pessoa idosa. Então, note que você tem que prestar atenção na lógica que você está executando aqui nos seus condicionais. Como é que eu poderia consertar isso aqui? Se a idade, por exemplo, ela for maior ou igual a 18 e aí você pode colocar o end, a idade for menor do que 64, se estiver nesse intervalo, você vai exibir que a pessoa é maior de idade. Se a idade for maior ou igual a 65, essa é uma pessoa idosa. Se não for nenhum dos casos anteriores, ela é menor de idade. Note que você pode ter tantos else ifs quanto você desejar aqui. É só dar um Enter. Cuidado com a indentação. Python ele não utiliza abre e fecha chaves. Ele utiliza a indentação, os espaços em brancos, para poder definir os contextos dos procedimentos e funções e comandos. E você pode colocar quantos elifs aqui desejar. E o else ele é opcional. É o caso que vai ser atendido caso nenhum dos anteriores seja atendido. Ou seja, se a idade agora estiver entre esse intervalo, você vai dizer que ele é maior de idade. Se for maior ou igual a 65, pessoa idosa. Se não for nenhum dos anteriores, ele vai ser menor de idade. Então, agora o nosso código ele funcionou. Se colocarmos aqui, por exemplo, 25, aí apareceu aqui que a pessoa é maior de idade, é 25. E se for 16, por exemplo, vai aparecer que a pessoa é menor de idade. Muito bem, pessoal. Só que note que, se nós quisermos, por exemplo, reaproveitar esse código para poder fazer a classificação de várias idades, será que toda vez eu teria que ficar colocando o código aqui? Não é uma solução muito interessante, né? Então, vamos falar um pouco agora sobre funções, que é um conceito bem importante para nós aprendermos. Como é que a gente pode definir uma função em Python? Para definir uma função em Python, nossa expressão definir, você usa o comando def. Então, vamos criar uma função para classificar se a pessoa é maior, menor ou uma pessoa idosa. Então, você pode fazer aqui dev classificar. Aí você coloca o nome da função, classificar idade. E ela recebe como parâmetro idade. Note que a variável idade pode receber também o nome de uma variável. Note que eu não estou indicando aqui o tipo da variável que ela está recebendo, porque o Python ele não faz a declaração de tipo de variáveis. Então, definimos aqui a classificação, classificar a idade dessa função, e você coloca aqui dois pontos para indicar o que vai ser executado dentro dessa função. Vamos copiar esse código aqui. Vamos reaproveitá-lo. Então, toda vez que a gente chamar aqui, vamos consertar a indentação. Toda vez que a gente chamar a função classificar idade, recebendo idade e o nome, e se a pessoa ela tiver, por exemplo, for maior de idade, a gente vai exibir aqui a idade dela e vamos exibir também o nome dessa pessoa. Então, vamos aqui retornar. Vou fazer aqui uma pequena diferença para que a gente possa retornar uma string, ao invés de retornar ao invés de simplesmente exibir o print aqui e retornar, ele não iria retornar o print, ele iria retornar verdadeiro ou falso, caso ele exibisse o print. Então, vamos retornar uma string. Para isso, você vai usar esse f aspas simples. Isso indica que é uma string formatada. Então, você coloca f aspas simples e tudo que vem aqui entre essas aspas simples
Deixa eu colocar aqui para vocês virem. Tudo que tiver entre essas aspas simples vai indicar a string que você quer retornar. E você, se quiser declarar uma variável no meio dessa sequência, você coloca ela entre chaves. Então, nome, entre as chaves. Aí você pode colocar aqui, é maior de idade. E você pode colocar aqui 2 pontos e exibir a idade do cidadão. Você pode fazer a mesma coisa aqui para os demais casos. Então, return F é pessoa idosa. E, por fim, se não for nenhum dos anteriores, o nome do fulano, ele é menor de idade. Então, vamos executar e pronto. Definimos aqui a nossa função. Se quisermos chamar ela novamente, nós podemos fazer aqui classificar idade. Note que o Python ele já está aqui definindo que ele identificou que a função ela está definida para você. Então, se você chamar classificar idade e passar, por exemplo, 25 e Lucas, aí ele retorna para você, opa, aconteceu um erro, Lucas não está definido. Note que eu passei como Lucas sendo uma variável, e eu não defini a variável Lucas. Então, o que é que você faz aqui? Passa ele como uma string. Então, se você colocar Lucas como string, aí quando você executar, diz Lucas é maior de idade, aí coloca a idade aqui 25. Massa! Então, essas são algumas operações aí que você pode fazer com funções. Você pode definir a função, lembrar de colocar os dois pontos após a definição da função, e você pode colocar as definições que você colocar aí após ela, para ela executar. Muita atenção, pessoal, quando você for utilizar o espaçamento, tá certo? Esse classificar idade aqui, por exemplo, ele podia ser inclusive definido aqui, nesse trecho anterior. Se você colocasse mais à esquerda e você chamasse aqui classificar idade, espera lá, aí passasse, por exemplo, sei lá, 70 e bool. Aí se executasse, bool é uma pessoa idosa. Então, para você chamar a função no seu script Python, você colocaria a função aqui, e aí você poderia chamar ela passando aqui os parâmetros que a função necessita. Massa! Vamos falar agora sobre a próxima seção. Sequências. Especificamente listas. Como é que você faz para ter uma sequência de valores, por exemplo, armazenados? Então, vamos lá. Sequências ou listas. Para você utilizar uma lista, você pode, por exemplo, fazer aqui lista, recebe, abre e fecha colchetes. E se você aplicar aqui o tipo, se você fizer type lista, vai verificar que essa definição que eu fiz aqui, ela é do tipo list. Beleza? E eu posso atribuir valores para a minha lista, por exemplo. Lista recebe 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, se eu exibir aqui a minha lista ela vai conter os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, professor, por que o senhor chama de lista? Isso, na verdade, é um array, ou um vetor. É porque, em Python, a lista ela é muito mais do que um vetor. Ela tem algumas propriedades a mais, funcionalidades a mais, que são bem mais interessantes de você utilizar do que um simples vetor. Por exemplo, se você fizer com que a lista receba valores de tipos diferentes, então você pode fazer uma lista receber 1, 4.5, note que agora é um tipo ponto flutuante, pode receber um booleano, true, e pode receber inclusive uma outra lista. Se você executar isso aqui, a sua lista agora ela vai conter tipos diferentes de dados, tá certo? E como é que eu faço para acessar o conteúdo da minha lista? Boa pergunta. Vamos ver isso agora. Acesso a elementos. Para acessar um elemento de uma lista, você pode fazer o seguinte. Você vem aqui e coloca o índice entre. Você pode colocar o índice entre colchetes da sua lista. Então, se você fizer lista, essa que foi definida aqui anteriormente, na posição 0, ou na primeira posição, ele retorna para você 1. Se você fizer lista na posição 1, que é a segunda posição correspondente, ele retorna para você 4.5. Se você quiser que seja a terceira posição da lista, você coloca aqui lista na posição 2, retorna verdadeiro. E assim por diante.
Professor, e se eu quiser acessar uma posição indevida da minha lista? Por exemplo, lista na posição 4. Então, a contagem começa em 0, né? Então, vai 0, 1, 2, 3. Então, ele vai de 0 a 3 os índices da minha lista. Se eu colocar o índice 4 da lista, note que ele retornou um erro. O índice da lista está fora aí do intervalo. Então, ele não consegue exibir isso aí para você. Tá certo? Mas você pode pegar, por exemplo, o tamanho da lista, diferente de C, que você tem que ficar sempre acompanhando o vetor com uma variável para dizer qual é o tamanho do vetor. E para você pegar o tamanho de uma lista, você usa o comando len e passa a lista. Aí ele retorna para você aqui 4. Então, o tamanho da lista é 4. Ela contém, no momento, 4 valores dentro dessa lista. E essa lista ela pode ser iterada, por exemplo, se você quiser, por exemplo, exibir o último valor da lista. Então, isso é bem interessante. Você pode colocar lista. Aqui, entre colchetes, você vai acessar a posição do tamanho da lista. Menos 1. Porque o tamanho não retorna 4, o índice 4 não existe. Mas se você 4 menos 1, é a posição 3. O índice 3. Aí, o índice 3, ele diz respeito a essa posição. Então, se você executar isso aqui... Opa! Erro. O tipo for não é suportado para... Eita, faltou aqui o menos 1. Se você pegar o tamanho da lista menos 1, não o len lista menos 1, ele não sabe o que é lista menos 1, né, para pegar o tamanho disso. Mas se você pegar o tamanho da lista menos 1, aí você está acessando essa posição, o índice 3, que é a quarta posição do vetor. Aí ele retorna a nossa lista que nós definimos aqui. E se você quiser pegar a penúltima posição você pode fazer lista menos 2, lista len lista menos 2, e ele retorna true, que é a penúltima posição aqui da nossa lista. Só que o Python ele entende que quando você faz operações utilizando o índice negativo, ou seja, você não precisa colocar o tamanho da lista aqui. Se você fizer lista na posição menos 1, menos 2, o Python ele já entende que você quer pegar, partindo do final, a penúltima posição, a antepenúltima posição, e assim por diante. Então, note que ele está exibindo aqui a lista de trás para frente. Então, você coloca aqui aquela nossa quarta posição, né? A nossa lista verdadeira e assim por diante. Então, você pode colocar tanto valores da lista positivos, quanto valores negativos. Então, você pode ir do começo para o fim, ou do fim para o começo. Muito massa. Só que podemos desejar pegar partes da lista. E para a gente pegar partes da lista, nós vamos precisar fazer novas operações. Então, vamos aqui, fatiamento. Se você quiser, temos aqui a nossa lista. Se você quiser pegar os elementos de 0 até a terceira posição, você pode fazer lista, só que eu quero pegar da posição 0 até a posição 3. Note que, quando executarmos isso aqui, nós vamos ter que ele é fechado no começo, então ele vai pegar na primeira posição, mas ele é aberto na última, então ele vai de 0, a partir de 0 até 3. Então ele vai 0, 1, 2, chegou no 3, ele interrompe a execução. Então, lista de 0 a 3 vai retornar os primeiros 3 índices daí da minha lista. Professor, e se eu quisesse pegar todos os valores? Você poderia colocar de 0 até 4 ou fazer de 0 até o tamanho da lista, por exemplo. O tamanho da lista vai retornar 1, vai retornar 4 nesse caso. Então, ele vai de 0 até 4. Retornando de 0, 1, 2, 3, aí chega no 4, ele interrompe. Massa. E para pegar a parte da lista, por exemplo, lista na posição de 0... Não, 0 já foi. De 1 até 3. Aí ele vai pegar 4,5 e true. Então ele vai posição 1, posição 2, chegou na terceira, ele interrompe a execução. Se você quiser pegar a posição apenas de 2 até o tamanho da lista, então você pode fazer lista de 2 até o tamanho da lista. 2 até o tamanho da lista, ele retorna true e o tamanho da lista. E assim por diante. Só que tem um detalhe aqui no Python. Se você fizer simplesmente lista asterisco, ele entende que você quer retornar toda a lista. Isso é particularmente interessante se você quiser copiar valores. Então, lista asterisco, ela retorna para você toda a lista para você poder fazer as operações aí que você desejar. Ele vai retornar exatamente uma cópia da lista original. Massa! Só que você pode definir também uma lista como um intervalo de valores, utilizando o comando range. Então, se você fizer, por exemplo, declarar números, uma variável números, onde números ela é uma lista de valores. Números, ele vai receber uma lista de números,
para o intervalo de 1 até 11. Ou seja, o que é esperado aqui quando eu exibir essa variável números? Quando eu exibir essa variável números, nós vamos ter a partir de 1 os números 1, 2, 3, 4, 5, 6 até o número 11. Até o 11, então ele interrompe no 11 e vai de 1 até 10. Massa, então temos aqui o número de 1 até 10. Se eu quiser uma parte aí dessa lista, por exemplo, só quero de números, mas eu quero somente os valores de 1, o índice de 1 até o 7. Então ele vai exibir de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pegando o primeiro índice, o primeiro índice é o segundo, pega 2, 3, 4, 5, 6 até o 7. Já que o 7 aqui representa... realmente. Quando ele pega de 1 até 7, aí ele pega 2, 3, 4, 5, 6, 7. Perfeito. Se eu colocar 8, aí ele iria pegar de 1 até 8, já que a contagem começou em 1. Beleza. Só que eu posso querer pegar, por exemplo, somente os valores pares dessa sequência, somente os valores ímpares. Para pegar somente os valores pares, eu poderia pegar aqui números e dizer que eu quero aqui de 1 até 10. Se eu começar de 1, note que variar de 2 em 2, eu vou pegar somente os valores pares aqui. Então ele vai fazer de 1 variando de 2 em 2, ou seja, a partir da primeira posição, do posição 2, você vai pulando 2 em 2. São 2, 4, 6, 8 e 10. Se eu quiser somente os ímpares, então números começando a partir da primeira posição, que é a posição 0, e indo aqui até a posição, no caso, o range é de 1 a 11, né? Então de 1 até 11, variando de 2 em 2, ele vai na posição 0, que é 1, mais 2, 3, 5, 7 e 9. Então, executando isso aqui, ele vai pegar todos os números ímpares aqui da minha sequência. Beleza. Se eu pegar aqui uma lista maior de números, por exemplo, se eu declarar list para um intervalo de 1 a 32, então ele começa no número 1, vai até 32, mas ele vai variar de 2 em 2. Então ele começa em 1 e vai pegar de 2 em 2. Então 1, 3, 5, pegando somente os números ímpares de 1 até 32. Ok. A parte boa de pegar aqui esse fatiamento é que eu posso pegar também fatias de uma sequência de caracteres. Uma string. Então se eu declarar, por exemplo, uma string nome, por exemplo. Nome, ela recebe Lucas Rodolfo. E aí, eu só quero parte dessa string. Então, se eu fizer, por exemplo, um nome, o caractere 0, eu vou pegar simplesmente aqui o caractere L. Se eu fizer nome, começando de 0, indo até 6, ele vai pegar todo o Lucas aqui. Se eu quiser apenas a posição... Um detalhe, em Python eu posso omitir aqui que ele subentende que você quer pegar a partir do começo. Então, se você colocar simplesmente 2.6, ele subentende que você vai colocar aqui simplesmente a partir do começo, até a sexta posição da sua string, você coloca o Lucas. Beleza. E para você adicionar ou remover valores de uma sequência de caracteres? Então vamos lá. Adição e remoção. Para você adicionar ou remover uma sequência de caracteres, é interessante você, por exemplo, colocar aqui o comando dir e aplicar o dir na sua lista de números que você definiu. Por que isso? O dir ele retorna para você as operações que aquela lista ela contém para você. Então, se você fizer dir, por exemplo, nos nossos números aqui, ele retorna para você várias strings que são comandos ou funções, procedimentos, que você pode utilizar para poder realizar operações em cima dessa lista que você definiu. Então, temos aqui várias operações. Em especial, vamos prestar atenção aqui nessas operações de append, pop e remove. Append, pop e remove. Então, bora lá. Se você fizer, por exemplo, na nossa lista números.pop, o pop ele remove para você a última posição da sua lista, se você não definir. Mas vamos supor que você não soubesse fazer isso. Então você pode recorrer ao manual. E você pode utilizar o comando help números.pop. Executando esse comando,
Espera lá, eu defini como texto. Executando aqui help números.pop, ele vai executar para você, indicando que o pop é um método que serve para retornar um item e o índice. E também ele remove esse índice retornado. Se você não define nada, o valor default é remover o último item da lista. Então, se você executar aqui o números.pop, opa, faltou colocar aqui a chamada, né? Números.pop, ele retornou para você 10, que é o último valor da nossa lista de números, aqui definida, números de 1 até 10. E se exibirmos novamente aqui a nossa lista, ele vai conter simplesmente os valores de 1 até 9. Beleza. E para você adicionar números, você pode fazer números.append. Append, e você pode adicionar 10 aqui no nosso número. Ele vai adicionar no final, na nossa lista, o valor 10. Então, se exibirmos aqui a lista números, nós vamos ter que a nossa lista agora ela tem aqui de 1 até 10, porque eu executei esse comando 2 vezes. A primeira somente com números e a segunda para executar e exibir. Ok, então se eu quiser remover, é só executar aqui novamente números.pop. Ele retorna o 10 e a minha lista agora ela volta a ter os números de 1 a 10. E existe um comando também para eu poder adicionar mais de um valor de uma única vez, que é também o comando extend. Então, se você fizer números.extend e passando uma lista, por exemplo, 11 e 12, se você executar isso aqui, a sua lista números agora, ela vai do número 1 até o número 12. Muito bem. Você pode também, quando fizer operações aqui, fazer multiplicações de sequências de listas. Então, se você fizer aqui, por exemplo, tiver 1 e 3, essa vai ser a nossa lista. Se você fizer 1 e 3 mais 2 e 4, ele vai concatenar essas duas sequências, ficando 1, 3, 2 e 4. Se você fizer 1 e 3 e multiplicar por 3, ele vai multiplicar por 3 essa sequência. Então, você vai ter uma lista de 1, 3, 1, 3, 1, 3. Se você tiver, por exemplo, a concatenação de Lucas mais Rodolfo, aí nós teríamos aqui, deixa eu colocar um espaço, Lucas, Rodolfo. Você pode também multiplicar sequências de caracteres. Então, se você tiver, por exemplo, blá e multiplicar por 3, você vai ter blá, blá e blá. Ok, pessoal, a gente já viu aqui definições de funções, observamos como utilizar listas, como fazer acessos, adição, remoção. Vamos agora verificar como a gente pode fazer interação ou laços, comandos de repetição, utilizando Python. Laços. E para fazer um laço ou uma repetição, ela é em especial importante porque vamos supor que nós tenhamos aquele problema de classificar a idade. Só que agora temos uma lista, então temos aqui idades, e as idades que queremos classificar por exemplo, 17, 25 e 70. Aí podemos chamar aqui, declaramos idade, chamar classificar, idade, e podemos passar, por exemplo, a nossa lista idades na posição 0, e o nome aqui Lucas. Então, Lucas, ele é menor de idade, a idade é 17. Se passarmos o índice 1 e executarmos, Lucas é maior de idade, ele tem 25 anos. Mas ficar passando índice a índice aqui é muito trabalhoso, porque eu teria que fazer, por exemplo, classificar a idade, aí passaria a idade na posição 0, aí depois na idade na posição 1, e por fim, na posição 2. Se eu executasse isso aqui, ele retornaria Lucas é menor, Lucas é maior, Lucas é pessoa idosa e passaria as respectivas idades. E se eu adicionasse mais uma idade, eu teria que colocar índice de idades 3? É muito trabalho. Então, para evitar todo esse trabalho braçal, nós podemos utilizar comandos de repetição. E um comando para fazer isso é o comando for. Como é que fazemos uma declaração de for para iterar todos os valores aí da minha lista? Então, você pode fazer for idades, ou seja, para todas as idades para todas as idades, ou para toda idade na minha lista idades,
eu vou querer chamar essa função idades. Então, bora lá. Para toda a idade, na minha lista de idades definidas aqui anteriormente, coloco aqui os 2 pontos. Eu vou chamar minha função classificar idade. Passando a idade que ele pegou, ele vai pegar sempre o primeiro índice e vai retornar para todos os índices, os valores. Então, classificar idade, passando, por exemplo, aqui o nome. Para deixar genérico, vamos colocar pessoa. Classificar idade, e passando aqui a variável pessoa, ele vai executar para toda pessoa e para toda idade na minha lista de idades. Então, se eu executar isso aqui, ele vai retornar aqui. Então, para toda idade, aqui em idades, nós vamos classificar essa pessoa. Então, vamos exibir, como ela está retornando uma sequência de caracteres, vamos exibir o retorno aí dessa função. Aí, note, ele diz que pessoa ela é menor de idade, maior de idade e pessoa idosa. Se eu quiser, por exemplo, adicionar, fazer uma idade, ponto, append, e adicionar a idade, sei lá, 101 anos. Aí, opa, idade, a minha lista chama-se idade, né? Então, eu coloco aqui idades, referenciar corretamente a variável, meus amiguinhos. Idades.append 101, e mais uma vez eu executar isso aqui. Aí agora, pessoa é pessoa idosa, ela tem 101 anos. Então fica muito mais fácil fazer uma interação por todos os valores aí da minha lista. Mas existem outras formas de eu declarar o loop. Por exemplo, eu posso usar um for para interar somente parte da minha lista. Aí eu posso fazer, por exemplo, for i no intervalo. Então eu coloco aqui, para cada i, no intervalo de 0 até 2. Então, de 0 até 2, eu vou fazer com que a minha lista aí ela receba esse valor. Então, ele vai receber 0, 1 e 2 e assim por diante. Coloco aqui os 2 pontos e vou chamar minha função print classificar idade, passando, nesse caso, eu vou passar idades na posição i e a pessoa. Pode ser qualquer uma. Aí, note que ele vai 0, 1, aí até 2. Aí ele vai executar somente aqui a idade. Opa, faltou a sintaxe. Aqui não é de 0 até 2, é 0,2. A sintaxe está errada. Aí ele vai executar 17 e 25. Se eu quisesse de 0 até 3, aí você poderia colocar aqui de 0 até 3. Aí ele ia 17, 25 e 70. E se eu quisesse somente pessoas na posição par, aí você faria começando em 0, variando de 2 em 2, até, por exemplo, o tamanho aí da minha lista. Então, o tamanho de idades. Aí, se executasse, aí ele ia somente na posição 17 e na posição 70. Ah, professor, eu não quero utilizar o for. Eu posso utilizar outro comando de laço? Pode. Você pode utilizar o while, por exemplo. Então, para você executar o while no Python, você pode declarar uma variável i recebendo 0. Semelhante aqui ao nosso exemplo anterior, aí enquanto i for menor do que o tamanho do vetor, por exemplo, do tamanho da lista, len idades, faltou os 2 pontos, você vai fazer aqui i mais... Ah, o Python não tem i mais mais, tá, pessoal? Mas ele tem i mais igual a 1. Quando você executar isso aqui, ele vai iterando até o tamanho do vetor idades. Então, você pode fazer isso aqui e chamar a função classificar idade, onde ele vai exibir a lista idades na posição i aqui que você definiu. Aí ele vai exibir todos os valores até o tamanho de idade. Você pode pegar intervalo também. Então, enquanto i for menor do que 2, aí ele vai fazer somente 17, 25 e assim por diante. Tá bem? Bem, e por que os laços são interessantes? São interessantes porque você pode, em algum momento, querer trabalhar com matrizes. Vamos supor, então, que você queira trabalhar com matrizes. Como é que você faz para trabalhar com matrizes em Python? E como é que você faz para passar matrizes como parâmetro de funções? Já vimos como passar listas ou vetores, né, através de função. É só colocar aqui a lista ou parâmetro e ela vai ser definida lá naquela função lá em cima. Então, se você colocar aqui matrizes. Massa. Vamos definir uma matriz aqui em Python. Então, vamos chamar uma matriz M. E uma matriz ela é uma lista de listas. Então, se você colocar aqui nossa primeira lista como 1, 2, 3, nossa próxima lista como 4, 5, 6, e a nossa próxima lista como
7, 8 e 9. Como é que a gente pode ver essa lista aqui, essa matriz? Essa matriz ela pode ser vista da seguinte forma. Se você tiver, por exemplo, isso aqui, pode ser visto... Essa matriz ela pode ser lida da seguinte forma. A primeira linha é 1, 2, 3, a segunda linha 4, 5, 6 e a terceira linha 7, 8, 9. Então, se nós exibirmos aqui nossa matriz M, ele retorna para nós 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, temos uma lista de listas. Vamos criar, então, a função para ler a matriz e para ela exibir os valores lendo de linha a linha os valores. Então, vamos definir a função ler matriz e ela recebe como parâmetro uma matriz. 2 pontos para definir a função, né? Como é que a gente faz para pegar o tamanho de uma matriz? Para pegar o tamanho de uma lista, a gente utiliza o comando len, né? Então, para você pegar, por exemplo, a quantidade de linhas e colunas, você vai fazer linhas e colunas, elas vão receber essa matriz aqui. O tamanho da matriz, para pegar a quantidade de linhas dela, e para saber o tamanho de colunas, você vai pegar o tamanho da primeira linha da matriz. Então, você vai fazer len matriz na primeira posição. Aí, com isso, você vai ter o tamanho de linhas e colunas. E aí, é só uma questão de iterar. Mas vamos ver se esse código está funcionando. Vamos colocar aqui para ele exibir o conteúdo de linhas e colunas. E vamos fazer a chamada dessa função. Então, vamos colocar aqui, chamar ler matriz, passando a matriz M que nós definimos ali em cima. Ao executarmos isso aqui, ele vai retornar 3 e 3, vai exibir 3 e 3. Ou seja, essa matriz tem 3 linhas e 3 colunas. Vamos adicionar algumas coisas a mais aí na nossa função, tá certo? Vamos fazer para que possamos passar valor por valor. Então, vamos fazer aqui um for. Para cada i no intervalo de linhas aqui definido, ou seja, quando eu faço isso aqui, eu quero que, começando do início aí, até linhas, então da posição 0 até linhas, eu vou passando os valores aí para a variável i. 2 pontos. Aí ele vai exibir aí para cada, vai iterar cada linha. E para cada linha, ele vai pegar o valor de cada coluna. Então, para j, no intervalo de colunas, e eu quero que ele faça algo bem simples. Por exemplo, exibir o valor da matriz na posição na linha i e na coluna j. Se eu executar esse código aqui, olha o que vai acontecer. Nós temos aqui uma matriz com 3 linhas, 3 colunas, por causa desse primeiro print. E essa matriz ela contém os valores 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, conseguimos percorrer a matriz de linha pela coluna. Professor, e se eu quiser iterar ela lendo para cada coluna, fazendo a interação ao contrário? É só você inverter aqui a posição dos fors. E aí, quando você executar esse código, ele vai ler 1, 4, 7, 2, 5, 8, 3, 6 e 9, tá certo? Então, você vê aí qual é a sua necessidade para poder percorrer a matriz da forma que você estiver precisando naquele momento. Tá bom, professor, o que é que eu posso fazer com isso? Muita coisa. Se você quiser verificar, por exemplo, o valor de uma matriz, se você quiser pegar aquela matriz naquela posição e multiplicar por 2, por exemplo, então você vai fazer matriz... você exibe aqui a matriz, mas você vai fazer com que aquela posição da matriz seja multiplicada por 2. Um exemplo simples. Aí, quando você executar isso aqui, a matriz agora ela vai ter o valor dobrado. Aí você pode fazer várias operações com matrizes, como, por exemplo, somar todos os números de uma matriz, ou somar todos os números de uma lista, por exemplo. Fica aí o detalhe. Como você faz para poder somar todo o conteúdo de uma matriz? Vamos observar algumas operações em relação a isso? Operações com listas, por exemplo. Ouvi falar que tem aluno que está precisando resolver uma lista de exercícios que tem uma questão como essa. Existem várias formas de você somar os valores de uma lista. Então, vamos supor que você queira aqui definir uma lista. Então, você pega aqui números, recebendo o range de 1 até... range é com vírgula. Range de 1 até 11. Então, se a gente exibir aqui números, nós vamos ter que... list com range de 1 até 11. Aí, números ele contém 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Massa!
Como é que a gente pode então somar esses valores? Você pode fazer um for, por exemplo, para cada i, considerando o tamanho da lista, né? Então, para o range len números. Aí, o que é que você quer fazer? Você não quer somar? Então, você pode declarar uma variável soma, recebendo 0. E aí, você vai fazer com que soma ela seja somada, ou soma receba soma mais números na posição i que você está aqui somando. Então, ele vai pegar números na posição 0, 2, 3, 4, 5, 6 e vai somando os valores. Então, se você executar isso aqui, e claro, você exibir no final a variável soma, a soma desses números aqui de 1 até 10 vai dar 55. Vamos pegar um valor menor, tá certo? De 1 até 5. Então, você tem 1, 2, 3, 4. Se executar isso aqui, a soma vai ser 10. 1 mais 2 é 3, 3 mais 3, 6, 6 mais 4, 10. Massa. Existe uma forma mais simples de fazer isso, professor? Existe sim. Por exemplo, se você utilizar a função soma, que é uma função nativa do Python. Se você fizer soma, simplesmente receber, vamos colocar aqui um nome diferente, somente para diferenciar. Teste de soma. Recebendo soma, aí você passa a lista que você quer somar. Então, eu quero somar a lista números, que foi a variável que eu declarei aqui. Então, se você somar isso aqui e exibir print somas, você vai ter a soma de 10. Professor, o senhor usou aqui o comando soma. Tem outra forma? Tem uma terceira forma também. Se você importar a biblioteca math, que tem várias propriedades matemáticas para poder executar, por exemplo, você pode fazer raiz quadrada de um número, pegar o seno, cosseno, arco tangente, etc, etc. Ela tem uma função que você pode fazer aqui chamada math.fsum, e você pode ter aqui, passar números. Aí ela vai somar todo o conteúdo da lista de números. Se você executar isso aqui e exibir o retorno dessa função, ele vai somar para você também 10. Então, são 3 formas diferentes de você somar o conteúdo de uma lista. É isso, pessoal. Eu espero que tenham gostado desse resumo. Com isso aqui, vocês já podem começar a resolver exercícios. Eu pretendo fazer mais vídeos no futuro, resolvendo questões para poder trabalhar listas e o raciocínio lógico. E se você deseja continuar praticando, procure listas de exercício em Python, procure o seu professor, ou melhor ainda, seja autodidata. Procure listas de exercício pela internet e resolva. Vou trazer alguns exemplos, mas não fique preso a mim, tá certo? Boa sorte, bons estudos, aquele abraço.